paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão aí em casa, a todos vocês que estão aí do outro lado. Pela direção do Espírito Santo, eu quero partilhar com todos vocês uma mensagem esta que vai despertar você, mensagem esta que vai abrir os teus olhos em nome do nosso Deus, Jesus Cristo Nazareno. Em nome do Deus que fez os céus e a terra, o Deus dos exércitos, o Todo-Poderoso, o Deus dos verdadeiros profetas. Pois bem, a mensagem que nós temos hoje é voltada sobre combates espirituais. A pergunta é: será que todas as pessoas devem participar de combates espirituais? Será que todas as pessoas, todos os homens, todas as mulheres, será que todos os seres humanos devem participarem de combates espirituais? Por exemplo, para você que é da Igreja Universal, para você que é da Igreja Mundial, para você que talvez é da Igreja Pentecostal ou de uma outra igreja, denominação, a minha pergunta é: será que todos nós, todas as pessoas podem participar dos combates espirituais? Por exemplo, sabe aqueles cultos que os pastores muitas das vezes dizem para o povo queimar Satanás, queimar os principados, queimar os demônios? A Bíblia vai dizendo que as nossas lutas não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue. A Bíblia vai dizendo que a nossa luta é contra principados e potestades. Estamos a falar sobre os espíritos do mal. Estamos a falar sobre hostes malignas. Deus não coloca de parte também todos os demônios, não importa se sejam grandes ou pequenos no mundo espiritual. A nossa luta é contra os demônios, a nossa luta é contra Satanás, a nossa luta é contra os poderes das trevas. Então a pergunta é: será que todas as pessoas devem participarem de combates espirituais? Ok, a resposta é não. Nem todos nós devemos participar de combates espirituais, aqueles cultos que queimam Satanás, queimam os demônios, aqueles cultos aonde mandam fogo para os feiticeiros, as feiticeiras, aqueles cultos que mandam fogo contra a bruxaria. Nem todas as pessoas devem participar desses cultos. Por que nem todos devem participar desses cultos? A palavra é muito clara no livro de Isaías 59, no seu versículo 1 ao versículo 3. Mas eu vou fazer leitura a partir do versículo 2 do livro de Isaías 59, no seu versículo 2. Olha o que diz as Sagradas Escrituras, para que você que está aí do outro lado perceba que nem todos devem participar de combates espirituais. A Bíblia vai dizendo assim no seu verso 2, no livro de Isaías 59. Pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. A Bíblia é clara. A Bíblia está dizendo que os nossos pecados nos separam de Deus. A prostituição, o adultério, a fornicação, a masturbação nos separam de Deus. Os nossos pecados fazem com que Deus não atenda às nossas orações. Os nossos pecados fazem com que Deus não dê ouvido às nossas súplicas. Imaginemos aquela pessoa que é viciado no Facebook, que é viciado no WhatsApp. E essa pessoa está constantemente a enviar fotografias, né, para amigos, para amigas, dos órgãos genitais, aquelas fotos indecentes, fotos sem roupa. E nós sabemos, não vamos tapar aqui o sol com a peneira, porque nós sabemos que muitas são as pessoas que vão para as igrejas, que frequentam muitos cultos, inclusive até cultos de combates espirituais, onde queimam demônio, queimam Satanás, lutam contra a bruxaria em oração, mas as pessoas não têm uma vida firme com Cristo. Essas pessoas não têm intimidade com as Sagradas Escrituras. Então, o pecado, aqui está dizendo no livro, no versículo que nós lemos, está dizendo que o pecado de Deus nos separa. Então vamos parar e pensar um bocado, meu amado. Se o pecado de Deus nos separa, é lógico que este pecado que de Deus nos separa dá legalidade a um espírito. O pecado dá legalidade a Satanás,
o pecado da legalidade aos principados e potestades, o pecado da legalidade aos feiticeiros e feiticeiras que lutem contra nós, que têm se levantado contra nós. Então, se você não abandonar o pecado, não tem como Deus atender às tuas orações. Logo, não é qualquer pessoa que deve participar de combates espirituais, porque existem pessoas que são drogueiros, mas que vão para as igrejas, mas que não abandonaram as drogas. A pergunta é, essa pessoa vai mandar fogo para Satanás como se Satanás tem legalidade sobre a vida dessa pessoa? Quando nós mandamos fogo para Satanás e para os demônios e não abandonamos o pecado, não dizemos não para o pecado, estamos a amontoar problemas e problemas nas nossas vidas espirituais. Existem mulheres, por exemplo, que não concebem. E essas mulheres se perguntam por que elas não concebem. São mulheres que tiram filhos atrás de filhos, mas vão para as igrejas, vão para os cultos e mandam fogo para Satanás e para os demônios. São esses demônios que ela manda fogo, ou que ele manda fogo, que tem legalidade sobre a sua vida. Você está percebendo que está aí do outro lado, meu amado? Então nem todos devem participar de combates espirituais, porque quando a pessoa não abandonou o pecado, Deus não ouve as suas orações. E se Deus não ouve as suas orações, ao mandar fogo e a lutar contra os inimigos espirituais, isso é buscar mais problemas para suas próprias vidas. Então nem todo mundo deve participar de combates espirituais. Por que Sodoma e Gomorra foi destruída? Por causa do pecado. Por que Caim foi amaldiçoado? Em Gênesis capítulo 3, por causa do pecado. Vamos ver se nós fazermos leitura de Gênesis ao livro de Apocalipse, nós veremos que todas as pessoas que viveram em pecado e não se arrependeram dos seus pecados, perderam a sua salvação. Mas por que eles perderam a salvação? Por causa do pecado que se fez presente. O pecado dá legalidade a Satanás para agir contra nós. O pecado dá legalidade aos principados e potestades para estarem nas nossas vidas. Se nós não abandonarmos o pecado, quer dizer que o pecado é uma carta, é um triunfo. O pecado é um documento que faz com que Satanás não abandone a casa, que é o teu corpo, o teu corpo físico, nesse caso, o teu corpo, você que está aí do outro lado que não abandonou o pecado. O pecado é a carta que dá legalidade a Satanás. Então nem todo mundo deve lutar contra potestades e principados, entenda? Nem todo mundo tem de participar das guerras espirituais se não abandonou o pecado, porque Deus não ouve a oração de uma pessoa que não se arrependeu. Se você não se arrependeu, se não abandonou o pecado ainda, não pode participar de combates espirituais. Combates espirituais é para aquelas pessoas que Deus ouve as suas orações. Combates espirituais é para aquelas pessoas que estão determinadas, que estão com os pés fixos no chão e com o olho voltado para Cristo e determinados em abandonar o velho homem. Abandonar tudo o que é pecado que você sabe. A mentira, a lascívia, a glutonaria, a inveja, a bruxaria e todas as outras práticas que você sabe, como masturbação, o uso de bonecas e bonecos para satisfação sexual. Então, se você é uma pessoa que vive em pecado e está em alguma denominação, em alguma igreja, entenda, é necessário que você abandone primeiramente o pecado para que você venha participar dessas lutas espirituais. Muitos dos teus problemas espirituais não passam. Você se pergunta por que não passa, mesmo dando o teu dízimo, as tuas ofertas, não passa esses problemas todos e só aumenta cada vez mais esses problemas porque você está lutando contra um inimigo que tem legalidade contra a tua vida por causa deste pecado que você ainda não abandonou. Só pode participar de combates espirituais pessoas que disseram não para o pecado e disseram sim para Cristo. Pessoas que estão todos os dias, diariamente, lutando contra o pecado. Pessoas que não querem voltar para o pecado. Pessoas que não querem as práticas erradas. Essas pessoas podem sim participar de combates espirituais. Agora, para quem não abandonou o pecado, não pode participar de combates espirituais. Tem muitas mulheres que são segundas mulheres e sabe, está consciente que eu sou segunda mulher, é fiel nos dízimos e nas ofertas, está nas igrejas e também manda fogo para Satanás e para os demônios. Entenda, minha mãe, minha mana, minha irmã, você que está aí do outro lado. Se você é segunda mulher ou tens 2, 3 namorados, todas as vezes que fores para um culto de combate espiritual, entenda, não participa. Porque se você é segunda mulher, estás em pecado. Tens de abandonar o homem que está contigo, que não é teu homem, que não é teu esposo, que não é teu marido,
Não importa o número de filhos que você tenha, porque Deus não aprova você estar com esse homem que não é teu. Deixa esse homem com a mulher que você encontrou. Deixa esse homem com a família que você encontrou e caia fora no nome de Jesus Cristo Nazareno. Fora disso, se não fizeres isso e pertence a alguma religião, em todo o culto aonde se luta contra as trevas, você não pode participar desse culto, infelizmente. A não ser que você tome a determinação de abandonar esse pecado, de ser a segunda mulher, porque Cristo Jesus só aprova uma única relação, que é um homem e uma mulher e um homem. Fora disso, Deus abomina, no nome poderoso de Jesus. Espero que você compreenda essa mensagem, que nem todo mundo deve mandar fogo para Satanás, nem todo mundo tem que cantar pisa, 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 pisa Satanás, não, nem todo mundo tem que fazer isso. Drogueiro, lhambeiro, prostituto, adúltero, fornicador, mentiroso, aldrabão, que pratica todo tipo de pecado, Facebook, WhatsApp, boa de namorados, muitas namoradas, e quer ir na igreja a todo momento. Então, se tudo isso, uma das coisas que você faz, mesmo estando nas igrejas, por favor, sempre que houver combate espiritual, abandone em nome de Jesus Cristo, porque a Bíblia diz no livro de Isaías 59, versículo 2, vou repetir: pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. Quer dizer, o pecado nos separa de Deus. Se o pecado de Deus nos separa, é porque nos aproxima de Satanás e dos demônios. Pecado nos aproxima de Satanás e dos demônios. Se o pecado nos aproxima de Satanás e dos demônios, então está legalidade contra a vida de quem vive em pecado, a não ser que a pessoa se arrependa. Se se arrependeu, pode participar dos combates espirituais. Se não se arrependeu, arrependa-se primeiro e depois se conserte com Deus, e aí pode participar. Que Deus abençoe você e sua família, em nome e no sangue de Jesus Cristo Nazareno. Amém.